Boa noite a todos. Uma alegria muito grande poder estar aqui. Ah, com certeza, muitos de vocês devem ter olhado essa imagem, porque me chamou muita atenção também. Se agora o pessoal puder nos auxiliar com a luz, que dá para ver melhor a imagem, né, essa praia maravilhosa, esse lugar que muitos de nós gostaríamos de estar. E aí, responsabilidade com isso, o que tem a ver, né? Porque normalmente a responsabilidade, quando nós pensamos, ela vem como algo pesado, né? Mas vocês vão entender à medida que nós formos refletir sobre este conteúdo, que o intuito é valorizar essa porta que, às vezes, nós enxergamos nossas responsabilidades só com o mundo lá fora, com as coisas que nós precisamos e são necessárias, com o nosso trabalho, o pagamento do carro, do aluguel, em referente às leis que nós devemos seguir, mas nós vamos conversar sobre outras responsabilidades. Se nós estamos tendo consciência, clareza com essas responsabilidades, porque todos nós aqui, espíritos que somos multimilenares, reencarnamos com compromissos, com oportunidades de burilamento, de crescimento. Então, Joana de Ângeles vai nos dizer, deixa eu ver como é que eu passo, se esse aqui está funcionando. Estão todos bem? Felizes? Já deram uma mergulhada nessa imagem para sentir a leveza? Para podermos começarmos aqui. Joana de Ângeles, lembrando que esse material foi tirado do livro O Céu e o Inferno, uma pergunta do livro dos Espíritos, mas basicamente do conteúdo do livro chamado Triunfo Pessoal, da Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. E ela nos diz o seguinte, que o ser responsável é aquele que se desincumbe fielmente nos deveres e encargos que lhe são conferidos, que responde pelos próprios atos. Então, todos nós temos deveres e encargos, não é isso? Quem tem criança pequena, nós já começamos a tentar ensiná-los desde pequenininho que eles têm alguns deveres a fazer, que vão ser conferidos e que nós vamos responder pelos nossos atos. Então, o que é responsabilidade? É a habilidade de responder pelos nossos atos. E aí ela vai, nessa próxima imagem, no controle errado, eu coloquei essa imagem para nos lembrar, para nós, cada um de nós aqui refletirmos, em qual responsabilidade da vida nós estamos focados? Só com essas coisas, com as coisas materiais que são necessárias. Porém, não são só elas que vão nos auxiliar nesse crescimento moral que aqui viemos buscar. Nós estamos buscando só as conquistas materiais na vida, no corre-corre do ganha-pão, Como é que está esse movimento, essa consciência de mim para comigo mesmo? Essa mensagem que a Sabrina abriu foi mais do que oportuna. Da solidariedade. Como está o meu relacionamento com o outro? Como é que está o meu relacionamento dentro do lar? Dentro do trabalho, né? Como que está esse meu mundo interno? Será que eu estou ali fechado e eu não quero nenhum momento enxergar e continuar só com as coisas de fora? Então, é uma reflexão. Porque o intuito, meus irmãos, aqui, tanto para mim também, ao preparar, esse material vem nos auxiliar a refletirmos, mas cada um de nós é que vai fazer o trabalho. Então, não adianta nós virmos aqui, sentarmos e ouvirmos qualquer palestra ou lermos qualquer livro e estar pensando no outro. Isso aqui vai ser bom para o meu marido. Olha, eu devia estar aqui. Ou para o meu filho. Ou para tal pessoa. Não. Isso aqui é para cada um de nós.
Então, é para perguntar para si mesmo: como está o meu nível de consciência? Como eu estou respondendo diante da vida? E aí, Joana de Ângeles também nos diz que é a parte onde nós vamos mergulhar mais, que a responsabilidade, ela resulta da consciência que discerne, que compreende a razão da existência humana. Por que que eu estou aqui? Eu não estou aqui só para ter essa casa ou esse carro, são coisas necessárias. Mas por que que eu estou aqui? Por que que eu estou passando por essa dificuldade? O que que a vida está me chamando de mim? Que direção que eu preciso tomar? Quando nós tivermos consciência, clareza, discernimento em relação a compreender as nossas finalidades, quais são as nossas finalidades, as nossas metas, aí ela vai dizer, trabalhando para assumir o papel que está destinado à vida. Então, é dessa responsabilidade. A responsabilidade diante da vida, lá fora, ela é necessária. É um movimento do abrir a janela, navegar lá fora, mas de voltar para o mundo interno. De saber o porquê que eu estou fazendo isso. Isso nos dá força no trabalho. Nos dá força quando aquilo a gente perde a noção do porquê, da razão da nossa existência, a vida fica monótona. Nós caímos na rotina, já não tenho energia para sair da cama de novo. Não. Lá no trabalho tem alguém que você pode ser mais solidário. Tem algo a mais que você pode oferecer. E cada um de nós, fazendo a reflexão, abrindo essa janela interna e mergulhando dentro de si, é que vai saber o porquê. O meu porquê pode ser diferente do seu, do outro, o que cada um está passando, as dificuldades, os desafios. Então, é necessário, para realmente termos consciência de como nós vamos responder diante da vida, diante das situações que nos acontecem, nós temos clareza sobre isso. Então, quando colocarmos a cabeça à noite no travesseiro, por que eu estou aqui? Se eu estou passando por essa dificuldade, o que a vida está chamando? Porque Joana de Ângeles nos diz que diante da aflição, do sofrimento, é a vida nos convidando a alguma ordem. É como se nós tivéssemos saído do caminho, você tem que retomar o caminho. E o retomar, porque a gente acostumou a ficar tanto do outro lado, ele causa desconforto, ele causa dor, ele causa aflição. Então, se você estiver, de repente, parece que está tudo bem, mas eu estou com uma aflição, com uma dor, para e pensa. Porque muitas vezes nós fazemos, e nós vamos ver, nós fugimos para as fugas. A fuga da realidade, e aí eu vou gastar mais tempo, ou eu vou buscar na comida, ou na bebida, ou nos excessos, nas compras em excesso, para tentar tampar aquele buraco. E o movimento que a vida está nos convidando é de parar e mergulhar dentro de nós. É fácil? Dói, mas é necessário. Para o bebê nascer é necessário o parto. Para a vida surgir é necessário ele passar por aquele canal. Então, nós precisamos de coragem, de vontade. Não essa vontade, mais ou menos. Não, é de vontade, porque chega. Já não aguento mais continuar neste caminho. A decisão é nossa. Então, vocês podem vir aqui, a gente pode vir fazer o tratamento, vocês podem ouvir tudo. Mas se eu não tomar força, não buscar força, não me posicionar e falar, eu quero ser ajudada, Senhor, me mostra o caminho, Senhor, me dá coragem. Se nós não utilizarmos a oração, os recursos que a vida nos oferece, os amigos ao nosso redor, a casa espírita, a leitura, são tantos os recursos, o médico, o remédio, a terapia, e nós vamos nos libertando, mas é preciso que nós façamos a nossa parte.
E aí ela diz, tão lindo, ela nos diz que a existência humana pode ser comparada ao curso de um rio que busca o mar. Então, começa tão insignificante, né? Aquela águazinha, ela vai descendo, ela vai dizer, a sua nascente, com aparente insignificância, não poucas vezes vai formando o singelo curso, que aumenta de volume à medida que recebe a contribuição dos afluentes, à medida em que nós nos socializamos, à medida porque a lei de sociedade, nós não somos completamente independentes, nós somos interdependentes, nós dependemos um dos outros. Nós precisamos sair, estar prontos a ajudar e receber ajuda, então são esses afluentes. E aí vão nos auxiliando a vencer os obstáculos, arrastando-nos, seguindo a fatalidade que o aguarda, que é o mar ou o oceano. E assim a nossa existência. E assim nós navegamos. Mas se eu fecho e eu vivo só no meu mundo, só na minha dor, só nos meus objetivos, e eu não me importo com nada ao meu redor, não vai ter essa fluência, esse fluxo, ele não vai ser possível. É igual assim, não tem como, né? Pela lei da gravidade, mas é como se você estivesse pensando assim, que a água do rio, ela tem que descer, ela tem que seguir o percurso, ela vai contornar as pedras, mas é como se eu estivesse tentando pegar a água e a água quisesse, não, eu quero por esse caminho aqui, quero por esse caminho aqui. Quanto de energia gasta? Porque você está tentando ir para o caminho oposto, é desgastante. E é isso que a gente faz às vezes. A gente faz isso muitas vezes por maldade? Não. É por falta de conhecimento. Jesus diz, eles são muito mais frágeis, não é frágeis, é uma outra palavra, eu tenho anotado aqui, do que maus, porque eles não conhecem, não sabem. Só que nós temos a oportunidade hoje, através do conhecimento da doutrina espírita, que nos dá os recursos, nos dá as ferramentas, mas o que nós estamos fazendo com essas ferramentas? Então, nós estamos utilizando desses recursos, dessa afluência de nos conectar um com o outro, e passando agora por esse período da pandemia, nós vimos, mesmo aquela pessoa que mora sozinha, que trabalha super independente, nós dependemos um do outro. Se eu não tiver alguém para plantar o trigo, para poder fazer o pão, para poder deliver, fazer tudo, eu não tenho pão em casa. Nós dependemos um dos outros. Isso requer humildade em aceitar a nossa pequenez. E aqui, mais ou menos, né, aquela primeira imagem de olhar para fora, das minhas conquistas, que é bom, é prazeroso, te dá condições de você poder ajudar o outro também, mas só ela, a gente não consegue encontrar esse aprimoramento moral, esse objetivo que nós viemos buscar aqui na Terra. Então, o objetivo essencial da existência terrena é o autoconhecer-se, de se penetrar nos imensos abismos do inconsciente atual, a fim de descobrir os objetivos da vida. É esse movimento. Então, por exemplo, a gente às vezes acaba que ignora alguns sentimentos, algumas emoções que nós temos. Se de repente, é uma dica, tá? A meditação, a visualização, o buscar aquele momento. Tem gente que gosta de fazer yoga, mas aquele momento de silêncio interno. Às vezes está tudo tão confuso, não consegue. Busca escrever. É incrível o poder da escrita, porque quando aquele tumulto que está dentro, quando você começa a escrever, é aquela coisa, você se desliga daquilo. De repente começa a vir até as respostas. E aí, de repente, você abre um livro e cai na mensagem que aí você começa, sabe? A gente tem que fazer os movimentos, nós não podemos ignorar. Colocar debaixo do tapete não dá mais. Não dá. Então,
Porque quanto mais nós tentamos esconder, maior fica. E aquilo vai tomando conta, vai tomando conta. Então, quando nós começamos a buscar esses recursos de penetrar da meditação ou da pintura, o que, assim, muitas vezes nós nos deixamos envolvidos pelas responsabilidades que são necessárias diante da família, mas às vezes fala assim, sabe, eu tinha uma vontade, de repente, daqui quando as coisas se acalmarem um pouco, ou eu começar a mexer com jardinagem, ou de ir pescar, ou de fazer pintura. Não espera daqui um pouco, começa, pouquinho em pouquinho. O importante é começar com ritmo, é criar rotina. Então, a questão da oração, a questão da meditação, a questão desse silêncio, nem que for 5 minutos. Primeiro dia, 3 minutos. Coloca o relógio um pouquinho mais cedo antes de acordar, quando a casa está um pouco mais em silêncio, senta um pouquinho, tem aquele tempinho com você. E aí você vai começar a observar suas emoções, começar a observar como você reage certo de situações. Porque ainda nós trazemos muito dentro de nós a nossa criança ferida pelos momentos que nós passamos. E nós, muitas vezes, acabamos reagindo ao invés de agir. Então, é necessário fazer, e é necessário ritmo. Nada de uma vez, nada, vou fazer tudo e... Não, é devagar, vai implantando isso. Nesse livro que nós já estamos estudando aqui no Centro, apresentando alguns temas, o Dr. Sérgio Lopes nos traz que, à medida que que nós vamos ganhando consciência, o ser em evolução vai tendo que se deparar com as suas falhas e tropeços. Então, à medida que eu vou buscando me conscientizar mais, eu vou começando a reconhecer, ixi, falhei nisso, ou me tropecei naquilo. E aí vem a questão da responsabilidade, dessa consciência de responsabilidade, porque responsabilidade, né, é o ato, como a gente responde em relação a esses atos, as coisas que acontecem. Muitas das vezes, quando nós nos deparamos com as nossas falhas e tropeços, nós fazemos o quê? Ou ninguém nunca fez? Finge que não existe. Ou faz o quê? Tem uma outra coisa. Ou se culpa. Né? Como? Como que eu fiz isso? O negócio aconteceu há 20 anos atrás. Como? Eu poderia ter feito diferente. Como eu fui sair com aquele rapaz? Ele era comprometido. Como que eu acabei indo para o mundo da droga? Como que eu não soube que eu não poderia estar fazendo isso? Era aquilo que eu sabia naquele momento. Era aquilo que eu entendia. Eu me deixei levar pelo prazer. Como eu traí o meu melhor amigo? Foi o que eu sabia. Como eu não gostei dos meus pais? Foi o que eu senti. Mas não é fácil. Porque a culpa, nós vamos ver, ela vai nos desgastando. Nós gastamos tanta energia porque nós vamos ver que o processo é o reconhecimento do erro. Nós estamos todos, o planeta Terra é uma escola, é um hospital. Como que nós aprendemos na escola, gente? Nós vamos para a escola porque nós já sabemos tudo? Não, né? Nós vamos para aprender. Então, vem o conteúdo, depois eu sou testado, quando é criança, os menores têm que hands-on, quebra uma coisa. Ai, imagina, se fosse criança, eu quebrei. Nossa, eu quebrei. Nossa, e agora? Ai, não, quebrou. Vou lá, arrumo um negócio. Gonna fix, né? Vai entender o que fez, vai arrumar e vai continuar.
Mas, infelizmente ainda, nós... Cadê a minha foto? Eu coloquei várias para a gente poder, assim, realmente... Porque, para mim, para minha própria experiência, é muito difícil, quando a gente reconhece um erro, de ficar preso, mas como eu fiz? E principalmente aqueles erros que acaba que você tem a sensação que fez algo errado, mas você não sabe o que você fez. Que nós vamos ver mais para frente, que são as culpas inconscientes de outras vidas. Mas a maneira, o que eu espero de um adulto, não é o que eu espero de um bebê. O que eu espero de uma criança não é o que eu espero de um adolescente. Cada um vai estar de acordo com a sua idade, com a sua capacidade de entender. A experiência que esses senhores já adquiriram não é a mesma. Então, isso nos auxilia a dar clareza para começar a nos perdoar. Eu não posso esperar dar um material que eu dou aqui de matemática para um adulto e olhar para essas outras crianças. Né? Normalmente, lógico que tem essas crianças superdotadas, mas não é isso que nós estamos dizendo. E o pai? O pai é misericordioso. Ele sabe das nossas capacidades, das nossas fraquezas, mas também dos nossos potenciais. Sabe a sementinha que tem aquela árvore em potencial para desenvolver? Somos todos nós. Uma vez colocados em solo, cuidados, recebendo o cuidado necessário, a água, o sol, os nutrientes, então somos cada um de nós. Às vezes podemos ter os nossos filhos, eles às vezes podem ter um amadurecimento psicológico maior, então, porque como somos espíritos imortais, já vivemos várias vidas, adquirimos várias experiências, a idade física realmente não quer dizer como é a sua idade espiritual, né? As suas experiências. Então, lembra dessa imagem quando começar? Porque como que eu fiz isso? Como eu fui burra? Lembra? Daí, no Livro dos Espíritos, a pergunta 999, Kardec pergunta aos espíritos: basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem? Então, eu reconheci, tô aqui, né? Nossa, eu errei. Como que eu errei? Não, tá. Já me arrependi, tá bom. O arrependimento, ou às vezes até em algumas literaturas, mesmo nos livros da Joana de Ângeles, você vai ver algumas referências dizendo sobre culpas tormentosas ou culpas diluídas. Então, as diluídas são essas do arrependimento, mas ela mesma nos traz a necessidade de trocarmos a palavra culpa por responsabilidade, né? Porque aí nós tomamos posse daquilo. Quando fica na culpa, você fica só, por mim, não? Mas vocês acham que só o arrependimento é o suficiente, gente? Vamos supor lá, meu filho foi lá, quebrou lá um negócio no chão. Ai, desculpa, mãe. Só ele lá falar é o suficiente? Eu escutei, não. O que normalmente nós esperaríamos, né? O quê? Mas, gente. Ninguém tem filho? Hã? Eu pensei que você... Sugeri que ele vá lá limpar, eu te perdoo, tudo bem, o incidente aconteceu, mas vamos lá limpar. Vamos lá limpar. Reparar. Exatamente, acontece com a lei divina. Nós erramos, o processo natural é arrependemos. Lembra? Aí o processo para a gente voltar, alinharmos, ele vai causar desconforto, ele vai causar dor, é a expiação que a gente vai trazer e tem que reparar. Se eu pego um dinheiro no banco, tá? Vamos supor, peguei um dinheiro no banco, fiz um empréstimo, $1.000 e não consigo pagar. Aí eu me arrependo, eu vou lá, vou no banco e vou falar, me desculpa,
Eu não estou conseguindo pagar. Ótimo que você se arrependeu, mas não é suficiente. Você precisa pagar. Então, você pode dar um jeito de negociar, falar, então tá, então você me faz um reempréstimo de 3.000, eu te pago 1.000 e eu vou usar, aí você dá um jeito. Mas tem que reparar. Então, esse é o processo natural. Então, nós estamos aqui, todos reencarnados, no mundo de provas e expiações. Então, todos nós passamos por essas dificuldades, por essas tribulações. Nós vamos errar, processo natural, mas quando errarmos, nós reconhecemos o erro e nós reparamos. No entanto, aqui, tem o arrependimento, a expiação e a reparação. No entanto, muitas vezes, essa é linda, que a Joana de Angelina nos diz, mas muitas vezes nós nos prendemos na culpa, né? Nós não temos o amadurecimento psicológico suficiente, ou não tivemos no passado, e nos prendemos naquela coisa, fiz o errado, nossa, não acredito que eu fiz isso. E aquilo você não teve condições de digerir, e ele foi mandado para o inconsciente. Então, a gente tem essa consciência de culpa. Mas ela diz que o arrependimento é luz na consciência. Entendi agora. Uau, fiz, eu arrependi, fiz errado. Poderia ter feito outro caminho, não fiz. Mas foi o melhor que eu pude fazer. Mas a reparação é a consciência do dever em ação. É o reparar. Precisa da ação. E aí essa figura para lembrar, né, que nós somos seres milenários. Nós estamos escalando. Nós vamos errar, nós vamos cair. Então não fiquemos na ilusão que vai estar tudo do jeito que eu desejar, que eu visualizar na minha cabeça. Vão acontecer coisas. E vai ser necessário nós fazermos esse movimento. Se quisermos fazer, aí é a opção de cada um, porque é da lei mais uma hora a dor. Quando nós não escolhermos fazer este caminho, a dor vai ser tão grande que nós vamos decidir retomar. Ela nos diz que, ao errar, atormenta-se todo aquele que não possui resistências psicológicas para considerar a própria fragilidade, dispondo-se a novo cometimento reparador. Então, assim, eu acho que nós todos estamos aprendendo, e essas resistências psicológicas, elas vão sendo adquiridas nesses movimentos que a gente estava trazendo, do autoconhecimento, de saber quem que você é, de lembrar da sua fragilidade, de usar dos recursos que são oferecidos. E também eu acho que nos auxilia a compreender melhor, a digerir melhor quando aquela sensação, porque nós vamos ver, quando a gente tem essa sensação de culpa, de erro, é tudo que acontece ao nosso redor, a nossa culpa, aí você vai começar a entender o que tem por trás disso, e foi porque eu não tive, né, a gente não teve resistência psicológica, e tudo bem, nós estamos ainda aprendendo, nós estamos caminhando, e tudo bem. Então, tem a consciência de culpa. Quando tem a consciência de culpa, ela vai gerar uma necessidade de autopunição. Então, eu vou ver que eu errei. Como que eu errei? Eu vou me punir, né? Nós fazemos isso muitas vezes isso, até psíquica, né? Precisa nem... Mas, nossa, como que eu fiz isso? Ou não, isso aconteceu por causa de mim. A postura do indivíduo é passiva e de lamento. Isso aqui, gente, é uma sugestão para a gente começar a pensar assim, aonde eu me vejo aqui? Porque às vezes nós não temos consciências que carregamos culpas, mas com esses sintomas, do jeito, né, que esse é o Dr. Sérgio Lopes que traz, que ele é psiquiatra, tá? Ele é espírita, e ele nos traz isso. Então, tô tendo uma postura passiva, só de lamento, tô me autopunindo, tenta buscar mecanismos de fuga.
como forma de defesa psíquica para não se deparar com a própria consciência. Então, eu não quero entrar em contato, eu vou começar a ter fugas da realidade. Muito interessante, olha, aí as fugas da realidade, essas fugas que eu encontrei no livro da Joana de Ângeles, são coisas muito da nossa rotina, para a gente poder começar a prestar atenção. O que há por trás de tudo isso? Já quem tem a habilidade de responder aos atos, né, que é a responsabilidade, a pessoa torna-se sujeita da própria vida de seus atos. Ela assume, ela arrepende, mas ela se apodera daquilo. Não quer dizer que não doa, tá, gente? Porque dói. Não quer dizer que não doa, mas ela toma domínio daquilo. Ela busca reparação ao invés da autopunição. Ela não foge, ela enfrenta. Às vezes a gente foge, né? Aí a gente se fecha, aí o que acontece? Aí nós vamos ver também na frente outros sintomas, a depressão, porque a gente se foge, a gente não quer lidar, não dá, enfrentar, e não tem nem energias para enfrentar. Não nega, assume, não fica parado sofrendo, mas faz alguma coisa para compensar o dano. E a responsabilidade, a habilidade de responder. E Joana de Ângeles nos diz que a pessoa que assume a responsabilidade são pessoas pontes. Porque ela não se culpa e nem se desculpa. Ela não fica como um obstáculo. Eu achei muito lindo isso. Ela vira... aqui não tem a... Não está aqui. Ela não fica... ela é uma ponte, então ela permite, porque ela vai assumir, vai buscar reparar aquilo que ela fez. Está todo mundo acompanhando? Estamos bem? Vamos sair daqui hoje, assim, com o objetivo de sermos pontes. Não mais mangueira torcida. Porque quando eu pensei na culpa, como, sabe, ainda fiquei procurando, eu não consegui achar, coloquei o negócio da mangueira, mas não consegui. Vocês sabem que é mangueira, né? Todo mundo, tá. Porque eu não sei, porque às vezes a gente fala uma coisa, em cada área do Brasil, fala uma palavra diferente, né? Que é hose, mangueira. Então, você imagina quando dá um nó na mangueira. A água não flui, não é? Quanto mais tá, e você pode colocar, sair água e nada. Gasta uma energia, gasta uma água, mas essa é a culpa. A culpa vira como um nó. Então, nada flui. Ela não vai no ritmo que ela precisa de ir. Mas o que está acontecendo? Estou gastando água ainda, não estou? Porque a água está tentando ir, não está? Não está saindo lá do começo? Por isso a gente vai sentindo exausto. E não flui, não dá resultado. Então, ela coloca aqui que a culpa não diluída é um terrível flagício que dilacera o ser, seja consciente ou não. Vixe. Porque nós temos culpas inconscientes. E aí? Eu não lembro o que eu fiz. Como é que eu vou arrumar isso? Impondo necessidade da reparação do dano causado. Então, se ela é consciente ou não, ela vai requerer. Nós vamos ter que virar essas pontes. A mangueira vai... O nó... Lembra? O nó precisa virar laço. Vai acontecer assim, gente? Vai acontecer bem rápido? Não, né? Primeiro é o quê? Nós vamos ver que primeiro é a necessidade de aceitarmos aonde nós estamos. Ela também nos diz que se o indivíduo perde a motivação para o crescimento interno e a conquista dos valores externos, porque se encontra sobre recriminação, culpa, incerteza e desinteresse existencial, a sua se torna uma jornada exaustiva e enfermiça, porque destituída de ideais e realizações. Então, se eu não tenho já motivação nenhuma, já tá tudo assim, acordo, é aquela mesma coisa, eu não tenho nem para conquistas de valores externos, nem de coisas externas.
Porque eu estou gastando. Estou muito aqui na recriminação, na culpa, o nó tá lá, não tá deixando. A incerteza, porque já para qual caminho que eu vou? O desinteresse existencial, lembra? É necessário, nós precisamos, é o que nos move, é ter essa saber o porquê que nós estamos aqui. O que me motiva a sair da cama todos os dias? Quem estava aqui semana passada? Gente, né? Tá. Tem um vídeo que foi passado do Vic, como é que é o nome? Nick, né? Nick ou Vic? Nick, é. Quem eu ia colocar, mas eu não consegui. Mas é o rapaz que não tem nem braço nem pernas. E ele conta a história dele. O que faz uma pessoa daquela situação, conseguir levantar todos os dias? E ele ainda fala, ele fala assim, como que eu ia saber que se um dia eu ia poder casar? Como é que eu ia segurar a mão da minha esposa? Ele não tem mão. E o que ele faz hoje? E ele fala no do vídeo que passou da semana passada. Ele sabia, se a gente souber o porquê que nós estamos aqui, o que nos move, o que nos dá vontade de sair da cama, o que nos dá vontade de deparar quando a dificuldade aparece, mas que eu vou ter força, eu vou encontrar essa força e de fazer a diferença na vida do outro, porque é o que ele faz. Esse rapaz faz várias palestras, o impacto que ele tem na vida dos adolescentes é uma coisa incrível. E volta a questão da solidariedade. Então, se nós estamos neste movimento, é necessário rever, é necessário parar e fazer esse movimento. Porque não adianta mais. Muito tempo já deu, hoje não dá mais. Para fazer de conta que nada está acontecendo. Não dá mais para sair, vamos só então para o bar. Hoje estou com uma dor, está tudo difícil, então eu vou para o bar e vou resolver. Não dá mais. Não que você não possa sair, não que você... Mas quando você faz isso para tampar, para fazer de conta que nada está acontecendo, é um problema, porque você está intensificando aquilo. Então, aí ele nos traz a questão da fuga da realidade. Inconscientemente, né, que nós, em questão da culpa, dá campo às fugas da realidade, apoiado nos conflitos que defluem das experiências transadas, então, das procedentes de outras reencarnações. Então, começa a causar aquele conflito, né, porque como eu sinto isso pela minha filha, mas quando nós lembramos que nós somos espíritos milenares, que nós já vivemos juntos com os nossos entes queridos, e muitas vezes não experiências tão boas, nós não vamos nos culpar mais, que se no momento que nós seguramos o nosso bebê, que acabou de nascer, e eu tive uma emoção de rejeição. Tudo bem. Porque hoje nós vamos aprender a fazer diferente. Hoje nós viemos para reparar. Hoje nós viemos para aprender a amar. Então, essa ideia de pensar que porque é filho meu que saiu da minha barriga e vai sair, eu vou estar amando, não. É uma ilusão. Ótimo se for. Mas nós viemos para aprender a amar e reparar. Então, não se culpe se você sentiu isso. Não se culpe se um dia você sentir algo semelhante. Pelo seu pai, pela sua mãe, por quem que for. O importante é reparar. O importante é recomeçar. E de saber que nós não estamos sós. Que isso foi nos oferecido antes de aqui chegarmos. Mas a cada um de nós será perguntado o que estamos fazendo. Então, hoje, quando colocar a cabeça no travesseiro, pergunte a si mesmo: o que estou fazendo com a vida que eu tenho? Não o que a vida está fazendo de mim. Outra fuga, essa
Repete as ações automaticamente, sem que se dê conta, inquietando-se e insistindo nelas até conscientizar de haver agido corretamente. Sabe aquele negócio? Você vai deitar? Nossa, será que eu fechei a porta? Não, não sei. Será? Não, lá, não. Opa, minha água quase caiu. E às vezes você tá com óculos. Não, mas gente, cadê meu óculos? Cadê? O óculos tá na cabeça. E a chave do carro é a mesma coisa. Ou senão eu tô preocupada com uma coisa assim, overthinking, umas coisas que não tem necessidade assim, mas eu tô tão. O que Joana de Ângeles diz que é uma fuga da realidade, que nós normalmente estamos fazendo isso para evitar entrar em contato com a nossa consciência. É uma cápsula, então você fica só naquele movimento externo. Então, se isso estiver acontecendo com cada um de vocês, eu sugiro que parem e prestem atenção. Tem algo lá dentro que está acontecendo que nós estamos tentando ignorar. A outra fuga da realidade é a introjeção das responsabilidades. Então, tudo que acontece ao meu redor é minha culpa. Porque isso é no nosso inconsciente, né? Porque aquela culpa que nós trazemos, nós não lembramos, mas não conseguimos interpretar, então tudo que acontece ao meu redor é minha culpa. Então, noutras vezes, tudo que acontece de desastroso em torno deles, né, que é de nós, ou de referência à sua pessoa, autoculpa-se, assumindo a responsabilidade que não tem, por não haverem pensado nesse insucesso ou por negligenciarem providências mediante as quais poderiam ter evitado a infeliz ocorrência. Sofrem com situações, não se desculpando a irresponsabilidade. Teve um caso na palestra que a Lívia trouxe, vocês, quem estava aqui, que ouviu do livro O Céu, Entre o Céu e a Terra, que a mãe, a madrasta, que tinha um conflito interno com a dificuldade entre o pai, que é o marido dela, com o enteado, e lá ela pega o quê? Quem estava aqui? Quem escutou? Tinha um poucos, tá? Enfim, ela tinha as dificuldades, ela pega, o intuito dela não era matar a criança, mas ela tinha na cabeça dela, ai, que esse menino um dia desaparece para eu poder ter um relacionamento com o marido, e ela negligencia a providência no momento. Mas ninguém sabe de nada. É o conflito dela com ela mesma. A criança morre, e aí no livro vai dizer que a criança teria que morrer, era uma expiação que ela precisava passar, que ela ia morrer afogada. Então, a criança tinha já que passar por uma dificuldade, mas a mulher tinha os conflitos, as dificuldades dela, mas nesse caso ela negligenciou, mas aquilo, se todo mundo tivesse escutado, seria melhor para ter a ideia do o nível que causou, que ela se culpou de uma condição, porque nós vivemos no mundo físico aqui, mas com ligações com o mundo espiritual também. Então, o que acontece? Entrou a questão da obsessão. Então, assim, quando a gente começa a fazer a fuga da realidade, começa a observar então, que tudo acontece ao nosso redor é a nossa culpa, é uma luzinha acesa para a gente começar a prestar atenção. Espero que eu não tenha confundido vocês com essa história, porque quem ouviu ou leu o livro fica mais fácil de entender. Mas volta a questão de vamos observar nas nossas vidas se nós estamos introjetando responsabilidades que não são nossas, se nós estamos nos culpando por tudo de desastroso que ocorre ao nosso redor. E o outro é a questão da transferência de responsabilidade, é aquele que não vai, se desculpa, então é culpa de todo mundo. Responsabilidade de todo mundo, a dele mesmo ele não assume. Então, aqui, acusam outras pessoas, atribuindo-lhes a responsabilidade pelo que lhes aconteceu de desagradável ou perturbador. E quando escasseiam esses responsáveis, logo direciona a acusação para o governo, para o tempo, para a natureza, para Deus. Então, não assume. Ou culpa ou desculpa, né? Não toma a responsabilidade. E aí, essa figurinha, não sei se está para ver, são fenômenos psicológicos que traduzem fugas da realidade, produzidos por estresse e medo de enfrentamento. Então, quando a pessoa tem tanto medo, tanto estresse de fazer esse enfrentamento, né? Pega o espelho aqui, ó,
vira o espelho para o outro lado, não tem nem coragem de olhar no espelho, e começa a trazer essas questões dessas fugas que nós falamos, que é a introjeção de responsabilidade, transferência da responsabilidade, não, introjeção da culpa, todas aquelas outras, né, que nós trouxemos. Aí, só para passar rapidinho, então, a sintomática da culpa, né, os sintomas que a culpa nos traz, que é as escusas e justificativas indevidas, ausência de merecimento, de tudo de bom e de útil, então eu não mereço nada. Às vezes nem verbaliza, mas o jeito que vive, sempre se colocando para baixo, sempre, né? Não, eu não mereço isso, não, isso é bom para o outro, eu não... A depressão, a angústia, né? Porque, lembra? O nó gasta energia, tá errado. A insegurança, para qual caminho? E a insatisfação da vida, né? Porque a gente perde o propósito. Essa imagem é bem forte, mas ela nos diz que, primeiro que o Dr. Sérgio Lopes nos diz que o orgulho e o egoísmo são os principais geradores de culpa na caminhada do espírito. Eu não enxergo a minha fraqueza, eu não enxergo que aquelas figurinhas, lembra do bebezinho, da criança? Que nós passamos por estágios na nossa existência. E eu acho que eu não poderia ter errado, eu não permito. Então, a culpa, ela vai gerar essa... Não, o orgulho vai gerar o egoísmo vai gerar, são os geradores da culpa. Mas Joana de Ângeli nos diz, nesse livro Vitória sobre a Depressão, que a aceitação honesta da culpa constitui excelente aquisição emocional para a diluição dos fatores que a geraram. Então, quando eu reconheço, eu aceitar, ela é o suficiente para começar a diluir, porque é mais ou menos assim, essa imagem, né? Ela é bem forte, mas quando eu fico tanto tempo naquela culpa, ela vai me cristalizando, até eu conseguir fazer esse movimento, eu começar a aceitar, ela vai se diluindo aos poucos. Então, não espere que seja algo rápido, instantâneo, que o intuito não é de causar ansiedade, desespero para... Não. Quantas vidas nos levou para nós chegarmos a estar neste ponto, não? Então, não vai ser de imediato, mas é necessário começar. Aí, vamos falar um pouquinho sobre a liberação da culpa. Ela constitui um elemento de harmonização interna. Ela propondo novas diretrizes de trabalho interior para o crescimento pessoal. Então, eu vou começar a abrir aquela janela, vou começar a desfazer o nó. Eu não vou estar mais só preso em mim, nas minhas dores, no meu erro, ou nas coisas externas, sem me desconectar, eu não vou estar desconectado também do outro. Eu vou buscar diretrizes nesse intercâmbio, né, na lei de sociedade, na convivência de um com o outro, e trabalhando coisas, porque é assim que nós vamos, porque nós podemos ler um livro, e quando você precisa colocar em prática, você tem que sair lá fora e fazer. Então, não é só ler o livro, eu já sei tudo, tem que praticar. Então, é quando a gente começa a ter essas diretrizes interiores. Redundará o estabelecimento de novas metas que devem ser vencidas passo a passo, sem castração nem ansiedade, que eu estava falando antes, sem tormento nem vacilação, o que seria igualmente perturbador se ocorresse em desalinho emocional. Então, ia acontecer, você ia se perturbar mais ainda. Nossa, porque então agora eu tenho que reconhecer que eu tenho essa culpa, então agora eu tenho que fazer desse jeito, aí se perturba tudo de novamente. Então, é devagar, é no ritmo, um dia de cada vez, uma hora de cada vez, buscando a oração, buscando a meditação, o contato consigo e com os outros, e acima de tudo, perdão. Que o perdão, como foi nos lembrado antes, é o ato maior de doar, de se doar. Então, Joana de Ângeles nos diz que desde que a paz e a culpa, elas não convivem juntas, não tem como você ter paz e se a culpa estiver lá dentro.
porque uma elimina a presença da outra. Torna-se necessário o exercício da compreensão da própria fraqueza. Lembra do bebezinho? Quando eu lembra. Nós somos seres em evolução. Nós cometemos erros, somos frágeis, né? Temos essas fraquezas ainda, para que possa a criatura libertar-se da dolorosa injunção. Coragem de pedir perdão, principalmente para nós mesmos. Capacidade de perdoar. Se consciente do erro, torna-se exequível que se busque uma forma de reparação, e nenhuma é mais eficiente do que auxiliar aquele que se ofendeu ou prejudicou. Claro, muitas vezes o outro não aceita o nosso perdão, mas daí o problema é dele, você fez, mas não impede que você faça em nome dele, da situação que aconteceu, em auxiliar o outro, auxiliar outra pessoa. Então, se você tiver condições de reparar agora, estiver na caminhada com esse e puder fazer, ótimo. Mas não fique preso porque o outro não te perdoou. Aí já não é mais do seu lado. A conquista do amanhã é relevante para o ser, que sente impulsionado a vencer os desafios atuais, porque então a sua existência dispõe de sentido e de significado real. Essa frase para mim no final. A vida sem sentido é uma experiência sem vida. A vida sem sentido é uma experiência sem vida. Nós precisamos saber o sentido, por que nós estamos aqui. Mais uma vez, gente. Porque é isso que nos vai mover, isso que nos vai dar força a continuarmos. A ter uma experiência que quando chegar a nossa hora, do outro lado, do nosso retorno à prática espiritual, você saber que valeu a pena, que você fez tudo que estava ao seu redor, ao seu alcance. Então, quando nós temos, nós vamos conseguir, vai nos dar força para vencer. Não todas as vezes nós iremos vencer, mas nós vamos com aquele posicionamento de assumir as atitudes, os nossos desafios. O esforço em favor da solidariedade e da compaixão elabora mecanismo de diluição afligente. Então, que é a mensagem, né, inicial. Então, quando eu saio de olhar só para mim, na minha dor, mas que eu faço o movimento de auxiliar o outro, mas aí eu volto para enxergar como é que estão as coisas aqui. É a janela aberta. É o lá fora e o aqui dentro. É o lá fora e o aqui dentro. Movimentos de solidariedade e compaixão para com o outro e para comigo mesmo. Perdão para com o outro e para comigo mesmo. Ela vai elaborar mecanismo de diluição afligente das nossas aflições. E para finalizar, Chico Xavier nos lembra que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Qualquer um de nós que estivermos sentados, qualquer um de nós que estivermos assistindo, nós podemos fazer um novo fim. Que essa mensagem nós possamos levar para os nossos lares, no nosso coração durante a semana, para refletirmos de o que estamos fazendo com as nossas vidas. E lembrar que nós podemos fazer um novo fim. Que a paz do Cristo envolva a todos nós. Muito obrigada.